O livro de João é o quarto dos 4 evangelhos do Novo Testamento e foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João tem um enfoque teológico profundo, apresentando Jesus como o Filho de Deus e o Verbo que se fez carne. Ele enfatiza a divindade de Jesus, sua missão de revelar o Pai e trazer vida eterna àqueles que creem nele. O Evangelho de João é repleto de simbolismo e discursos profundos, como o famoso Eu Sou, que revelam a identidade e a missão de Jesus. Ele foi escrito para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenham vida em seu nome. João 20:31. João 1. O Verbo se fez carne. João começa com uma declaração poderosa sobre a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele descreve Jesus como a luz que veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. João Batista testemunha sobre Jesus, chamando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chama seus primeiros discípulos, incluindo André, Pedro, Filipe e Natanael. João 2:4. Os primeiros milagres e ensinos. Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, seu primeiro milagre. Ele purifica o templo, confrontando os cambistas e anunciando sua autoridade. Jesus conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento e a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele fala com a mulher samaritana no poço de Jacó, revelando-se como o Messias e a fonte de água viva. Jesus cura o filho de um oficial real, demonstrando seu poder sobre a distância. João 5:7. Conflitos e revelações. Jesus cura um homem paralítico no sábado, causando conflito com os líderes religiosos. Ele declara sua igualdade com o Pai, afirmando que faz apenas o que o Pai faz. Jesus alimenta os 5.000 com 5 pães e 2 peixes, mostrando-se como o pão da vida. Ele ensina sobre a importância de crer nele para ter vida eterna. João 8:10. Luz do mundo e bom pastor. Jesus declara: Eu sou a luz do mundo e perdoa uma mulher pega em adultério. Ele confronta os fariseus sobre sua identidade e origem divina. Jesus cura um homem cego de nascença, mostrando-se como a luz que ilumina as trevas. Ele se declara o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. João 11:12. A ressurreição de Lázaro e a entrada triunfal. Jesus ressuscita Lázaro, demonstrando seu poder sobre a morte. Os líderes religiosos planejam matar Jesus, mas ele continua sua missão. Jesus é ungido em Betânia e entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele anuncia que chegou a hora de sua glorificação e ensina sobre a necessidade de segui-lo. João 13:17. A última ceia e os discursos de despedida. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade e serviço. Ele prediz a traição de Judas e a negação de Pedro. Jesus consola os discípulos, prometendo o Espírito Santo e a paz que ele dá. Ele ensina sobre a videira e os ramos, enfatizando a importância de permanecer nele. Jesus ora por seus discípulos e por todos os que crerão nele, pedindo unidade e proteção. João 18:19. A paixão e a morte de Jesus. Jesus é traído por Judas e preso no Getsêmani. Ele é julgado por Anás, Caifás e Pilatos, que o condena à crucificação. Jesus é crucificado e, antes de morrer, entrega sua mãe aos cuidados de João. Ele morre e é sepultado, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. João 20:21. A ressurreição e as aparições. Jesus ressuscita e aparece primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos. Ele confirma sua ressurreição a Tomé, que duvidava. Jesus aparece aos discípulos no mar da Galileia, restaurando Pedro e comissionando-os a cuidar de suas ovelhas. O Evangelho termina com a declaração de que Jesus fez muitas outras coisas, mas estas foram escritas para que creiamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. O livro de João apresenta Jesus como o Filho de Deus,
o Verbo que se fez carne e a fonte de vida eterna. Ele enfatiza a divindade de Jesus, sua missão de revelar o Pai e trazer salvação à humanidade. Através de seus milagres, discursos e interações pessoais, Jesus revela seu amor, poder e autoridade. O Evangelho de João nos chama a crer em Jesus, a receber a vida eterna que ele oferece e a segui-lo como discípulos fiéis. Comparativo com os dias atuais. Jesus como o Filho de Deus. Em João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, que veio para revelar o Pai e trazer vida eterna. Nos dias atuais, a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus continua sendo central para a fé cristã. Ele é o único caminho para a salvação e a vida eterna. 2. A luz do mundo. Em João, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo, oferecendo direção e esperança em meio às trevas. Nos dias atuais, em um mundo cheio de confusão e escuridão, Jesus continua sendo a luz que nos guia e nos dá esperança. 3. A vida eterna. Em João, Jesus promete vida eterna àqueles que creem nele. Nos dias atuais, a promessa de vida eterna é uma fonte de esperança e consolo em um mundo marcado pela mortalidade e incerteza. 4. O amor e o serviço. Em João, Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade e amor. Nos dias atuais, o exemplo de Jesus nos desafia a servir uns aos outros com amor e humildade, refletindo seu caráter em nossas vidas. 5. A unidade e o Espírito Santo. Em João, Jesus ora pela unidade dos seus seguidores e promete o Espírito Santo. Nos dias atuais, a unidade entre os cristãos e a presença do Espírito Santo são essenciais para vivermos em comunhão e cumprirmos a missão de Jesus. O livro de João oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A mensagem de Jesus sobre sua divindade, amor e vida eterna continua relevante, desafiando-nos a crer nele e a viver como seus discípulos. Em um mundo cheio de desafios, o Evangelho de João nos inspira a confiar no poder de Jesus, seguir seus passos e compartilhar sua mensagem de salvação com o mundo. Se gostou, já segue e curte para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.